Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra como orador inscrito. Obrigado. A presidente Dilma Rousseff assinou decreto que permite migração de rádios AM para FM. As emissoras de rádio que operam na frequência AM e quiserem migrar para FM poderão operar nas duas faixas por até 5 anos. Além disso, as quase 2.000 emissoras AM terão 1 ano para decidir se mudam de frequência. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff assinou decreto que permite essa migração. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, comemorou-se na última quinta-feira, 7 de novembro, o Dia do Radialista. O fundamental serviço prestado pelos profissionais que mantêm no ar e enriquece a programação das diversas emissoras de rádio e televisão que cobrem o Brasil merece ser destacado. Reconhecidos em nosso país, com a edição da Lei nº 6.615, em 1978, várias décadas depois das primeiras transmissões em território brasileiro, o radialismo e seus profissionais desde sempre gozaram de grande destaque e elevado prestígio junto à população, especialmente junto aos segmentos mais modestos da sociedade. O Dia do Radialista foi instituído há apenas 7 anos, em 2006, com a sanção pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei número 11.327. A data, 7 de novembro, foi escolhida em homenagem ao aniversário de nascimento de um dos maiores compositores da música popular brasileira no século passado, o também radialista Ari Barroso. Depois de quase um século entre nós, o rádio consolidou-se como um veículo de comunicação social que está presente em todos os lugares. Em casa, no trabalho, no carro, nos hospitais, na rua e hoje com enorme ênfase e pluralidade temática na internet. Os mais antigos haverão de recordar algumas previsões pessimistas dos anos 60 e 70, que apontavam para o abandono gradual do rádio, em função do consistente crescimento da televisão no país. Nada feito. Como seres humanos eminentemente comunicacionistas, agregamos com satisfação os novos veículos. Em ritmo variado, tem sido assim desde a instituição do alfabeto e da escrita. A televisão brasileira chegou à maioridade, com qualidade e competência, mas o rádio segue firme, sempre em expansão. Tome-se o caso recém-mencionado, internet, que se transformou em extraordinário vetor de propagação dos programas de rádio e TV, inaugurando um novo desafiador e promissor ambiente para os radialistas. Com a disseminação dos canais, o rádio ganhou enorme segmentação, mas firma-se como um veículo local e comunitário, levando informação, cultura, análise do cotidiano, música e entretenimento às mais distintas comunidades. Tudo integralmente comunicado pela mística única da voz, um dos mais fantásticos instrumentos do estímulo à imaginação individual e coletiva. Recorde-se também que ainda hoje, já avançada a segunda década do século XXI, o país continua informado de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas, pela histórica A Voz do Brasil, no ar há mais de 70 anos. É o programa que leva a todos os brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, o cotidiano dos 3 poderes, divulgando as atividades do Legislativo,
Executivo, Judiciário e Tribunal de Contas da União. Com sua extraordinária resiliência e capacidade de adaptação e inovação, o rádio e a televisão consolidam-se como duas das mais extraordinárias realizações de todos os tempos. Em todo o mundo, cotidianamente, milhares de homens e mulheres, profissionais da área, mobilizam-se para que todos tenham acesso instantâneo à melhor informação. Quero, enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, congratular-me com todos os radialistas pelo extraordinário trabalho que realizam dioturnamente em prol da informação, cultura, esporte e diversão de nossos cidadãos. Recordo-me ainda da afirmação peremptória que eu ouvi há muitos anos de um veterano radialista: o rádio não é uma profissão, mas uma incontornável paixão. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os nossos mais sinceros parabéns aos radialistas de todo o Brasil e, muito especial, aos de Rondônia. Senhor presidente, pelo tempo que me resta ainda, eu quero fazer aqui um comentário sobre o veto da presidente da República, que foi antes de ontem, do projeto PLS 92 de 2002, há mais de 10 anos, esse projeto tramitava aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Projeto de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, que teve aprovação aqui no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados com algumas modificações, voltou para o Senado e eu fui o relator aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal. Aprovamos em ambas as casas. Foi encaminhado à sanção presidencial e, para nossa surpresa desagradável, veio o veto total desse projeto. Depois de acordado com as lideranças do governo, com os líderes do partido da Presidente da República, tanto na Câmara como no Senado, enfim, com todas as lideranças, esse projeto foi aprovado praticamente por unanimidade aqui no Congresso Nacional. E eu que já pertenci, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a distritos. Eu já morei em 2 distritos. Eu morava no distrito de Cacoal, onde fui vereador depois de sua emancipação, e que hoje era um distrito pequeno. Vossa Excelência, que foi governador do Acre por 2 vezes, foi prefeito da capital, sabe muito bem do que eu estou falando, das vilas que se tornaram municípios. Esse distrito que eu fui vereador, hoje ele tem 87 mil habitantes. 87 mil habitantes. É uma cidade maravilhosa do meu estado. O distrito que depois se emancipou, e eu saí, renunciei ao mandato de vereador para ser candidato a prefeito da cidade de Rolim de Moura, onde fui eleito o primeiro prefeito e depois voltei a ser eleito novamente quando saí para disputar o governo e me elegi governador do meu estado. Esse distrito que eu fui prefeito, hoje tem 52 mil habitantes e já perdeu mais 3 distritos, ainda quando podia se criar municípios, há mais de 17 anos que não se cria um município no Brasil. Esse distrito que eu fui prefeito, hoje é uma cidade com quase 30 anos e que já tem 52 mil habitantes. E deles saíram mais 3, Santa Luzia, Novo Horizonte e Castanheiras, quando ainda podia se criar município. Quando fui governador, eu assinei a criação, aprovada pela Assembleia, de 11 cidades, 11 municípios. E tem entre esses municípios alguns com mais de 40 mil habitantes. Quer dizer, essas cidades estão felizes, a sua população está feliz. E eu acredito que não fiz esse levantamento, mas no Brasil, certamente 90% das cidades ou mais, nos últimos 100 anos, eram distritos. Eram distritos que se transformaram em cidades e municípios. É claro que algumas não mereciam. Tem cidade hoje no estado de São Paulo, que me perdoa, não vou aqui falar o nome, mas quem está me ouvindo de lá vai saber qual que é a cidade, que tem menos de 1.000 habitantes. Menos de 1.000 habitantes. Pelo menos uma cidade do estado de São Paulo tem menos de 1.000 habitantes. Tem cidade também em Minas Gerais com menos de 1.000 habitantes.
Mas não era o caso agora desse projeto que nós aprovamos, que foram criadas regras para impedir esse tipo de aberração. Quando no passado as assembleias eram livres para criar municípios com 400, 500, 800, 1.000 habitantes. Não, isso não iria acontecer mais, porque foram colocadas regras que, no mínimo, os municípios do norte seriam criados com, no mínimo, 6.000 habitantes. Do sul, acho que não me falha a memória, 12.000 habitantes. Do centro-oeste, 8. Do sudeste, mais ainda. Então, não iria se criar pequenos vilarejos, não iria se transformar em município. E eu acredito que todas as cidades que no passado se emanciparam, hoje não querem, nem mesmo aquelas pequenininhas, aquelas pequeninas, como eu acabei de citar, querem voltar à condição de distrito. Eu cito o exemplo do meu estado, uma cidade, quer dizer, um distrito chamado Extrema, que fica na divisa do Acre com Rondônia, que está a 300 quilômetros da sede do município, que tem mais de 20.000 habitantes e que já houve um plebiscito autorizado pelo TSE e pelo TRE, pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal Regional Eleitoral, aguardando a regulamentação desta lei. E agora a frustração foi enorme. Na nossa avaliação, 180 novas cidades seriam criadas. A União alega, a presidente alegou, que iria ter muita despesa para a União, no momento de crise, dificuldade, não haveria despesa para a União. Isso ia sair de uma pequena parcela das cidades-sede onde isso é desmembradas. É assim que sempre foi e seria novamente. Então não vejo por que, entendo a crise dos municípios, essa semana mesmo vieram em marcha para Brasília, para protestar, para reclamar por mais investimento, por mais recursos. Tem prefeito tirando até o seu salário do vice-prefeito e dos secretários para poder fechar o ano, para poder fechar a lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse ponto eu entendo, mas não entendo também, e não é justo que essas vilas, esses distritos, que já tem aí 10, 15, 20, 30 mil ou mais habitantes, possam ficar aí condenados para o resto da vida, que já estão há mais de 17 anos sem poder se emancipar. Olha os estados do Mato Grosso. Quando se desmembrou o Mato Grosso do Sul do Mato Grosso, os dois estados cresceram. O Tocantins, do estado de Goiás, também cresceu. O meu estado, que pertencia ao Mato Grosso, era território do Guaporé, depois território de Rondônia, hoje é um grande estado. O estado do Acre, o estado de Roraima, do Amapá e por aí vai. Quantos estados se emanciparam também? Então, eu sou favorável às emancipações e só é contra quem nunca morou num distrito que se emancipou e depois teve a sua dignidade da sua população. Obrigado, senhor presidente.